Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 148 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Não há como a gente falar sobre outro tema no dia de hoje. Geopolítica, sua carreira, melhor dizendo, e seus investimentos. Agora que a guerra no Irã começou, é difícil realmente a gente falar sobre algum outro assunto. E é claro que o nosso canal aqui, a gente fala sobre a liderança executiva, e você vai encontrar aqui no nosso canal muitos vídeos falando sobre como você deve se comunicar, delegar, fazer o feedback, o follow-up e assim por diante. Entretanto, aliás, tem um curso aqui no meu canal, eu falo um pouco sobre isso, mas se você procurar por uma playlist que se chama Curso O Líder Transformador, você vai revisitar todas essas competências de maneira ordenada e, com certeza, vai ajudar muito você na sua liderança executiva. Entretanto, essa liderança ela é totalmente dependente do contexto no qual ela é exercida. É por isso que, se você observar os meus últimos vídeos, eu tenho me preocupado com grande frequência em dizer para você o que está acontecendo no cenário internacional, porque isso determina como você vai liderar. E é por isso que hoje eu vou falar também sobre geopolítica em função do início dessa guerra com o Irã por parte dos Estados Unidos e de Israel. Então, vamos começar respondendo exatamente essa questão. Como que a guerra pode impactar, primeiro, os seus negócios? Em primeiro lugar, lembre-se que já há algum tempo eu tenho falado para vocês que os bancos centrais têm acumulado ouro em quantidade recorde. E isso significa duas coisas básicas. Primeiro, desconfiança das moedas fiduciárias e, segundo, a possibilidade de que um conflito geopolítico ocorreria. Quando você vê essa primeira previsão, você consegue observar que esse aqui é o gráfico que mostra como que os bancos centrais praticamente dobraram a quantidade de ouro que eles compraram ao longo dos últimos anos. Aqui tem os anos de 2022 até 2024, mas em 2025 eles compraram até mais do que 1.000 toneladas por ano, que são níveis recordes da compra desse metal em termos históricos, mas é fácil você perceber que essa compra evidentemente fez com que as reservas dos bancos centrais se modificassem, ou seja, o que no começo do século você tinha uma proporção de 13% de ouro, 62% de dólar e 25% de outros ativos nos bancos centrais, hoje essa proporção mudou para 19% para ouro, 34% para outros ativos e o dólar caiu, portanto, para 47%. Então, isso aqui mostra que o fato dos bancos centrais comprarem ouro em quantidades históricas recorde, eles não confiam tanto assim mais na capacidade, no valor das moedas fiduciárias. Mas também indica a possibilidade de um conflito. Antes disso, isso aqui mostra o quanto que a moeda fiduciária tem sido desvalorizado em relação ao ouro ao longo do tempo. Então, se você pegar esse gráfico aqui, você vê que no início do século XXI, o ouro estava mais ou menos na casa de 200, 300 dólares. Ao longo desse tempo, e principalmente nos últimos 3 anos, ele passou para 5.000 e quase 5.200 dólares, tendo batido na casa de 5.300 nos pontos mais altos desse ano. O que significa dizer, dos últimos meses? O que significa dizer que, de fato, há uma previsão dos bancos centrais de que as moedas fiduciárias, aqui eu estou mostrando o dólar, mas isso aconteceu com o real, com o euro e até mesmo com o franco suíço, é evidente que há uma preocupação dos bancos centrais de preservar o valor fora da moeda do dólar em seus cofres. E é por isso que essa primeira questão é um motivo dos bancos comprarem dólar. Mas eu havia dito para você que também isso significava que os bancos centrais previam um grande conflito geopolítico, e estavam certos, porque se você observar o início da guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã,
eu vou deixar registrado aqui, iniciada na madrugada de 28 de fevereiro de 2026, não precisa de explicações. Os bancos centrais estavam certos. E por que que você acumula ouro quando você está diante de um conflito de largas proporções? Porque o dinheiro que se usa em uma guerra não é o dólar, é o ouro. Então, daí a importância dos bancos centrais terem acumulado ouro. É claro que existem outras implicações também, uma vez que o dólar tem perdido a sua hegemonia nas trocas internacionais, mas a mantém, por exemplo, nas trocas, nos pagamentos da compra de petróleo por parte dos países. Aliás, eu estava até vendo um vídeo outro dia curioso, fazendo aqui um parênteses, de um militar experiente dizendo que ele sabia que o conflito, um militar experiente e já aposentado, dizendo que ele sabia que um conflito iria começar no dia 28, porque no dia 27 o exército serviu e a marinha americana serviu para as tropas uma refeição especial que tinha até caranguejo, tinha uma comida um pouco mais sofisticada. E como militar experiente, ele disse, olha, em geral, quando vamos entrar em um conflito, a tropa é alimentada de maneira especial. Então vamos lá, como é que a guerra vai impactar os seus negócios? Em primeiro lugar, até o momento, eu estou falando aqui, hoje é dia 5, né, de março, até o momento, desde o dia 28 de fevereiro até o dia 5 de março, o petróleo já subiu 18%. Então, o petróleo Brent hoje já está em 85,29, o WTI 80,80. Isso corresponde a um aumento de 18% em poucos dias desde o início do conflito. Ora, se há um aumento do petróleo, evidentemente há um aumento do custo dos derivados de petróleo, inclusive gasolina. E para cada 1% de aumento do preço da gasolina, você tem um aumento de 0,05 pontos percentuais na inflação medida pelo IPCA. Então, o primeiro impacto que isso vai ter para nós é que você vai ter um aumento de custo e você vai ter que rever os seus custos no preço final, para determinar o preço final dos seus produtos e dos seus serviços. Além disso, outros produtos passam pelo Estreito de Hormuz e que podem afetar bastante o Brasil. Gás liquefeito de petróleo, que o Brasil importa para alimentar as térmicas, ou seja, o custo da energia para a indústria vai subir, passa pelo Estreito de Hormuz, ureia, amônia e metanol, que também são importantes para fertilizantes, ou seja, o custo da produção de alimentos também vai subir. E, além disso, você tem ali o nafta, etileno e propileno, que são matérias-primas para plásticos e, portanto, mais insumos industriais que devem ter o seu custo elevado, o que afeta principalmente indústrias de embalagem, automóveis e eletrônicos que dependem desses derivados. Além disso, você tem o fato de que o seguro marítimo e o frete internacional sobem, e isso afeta toda a cadeia logística global, inclusive importações brasileiras vindo da Ásia. Então, essa ameaça do Irã de não permitir a passagem de navios, exceto os russos e os chineses, pelo Estreito de Hormuz, acaba afetando diretamente o custo de insumos das nossas indústrias e, portanto, os nossos negócios vão sofrer um impacto de custo. O que existe, portanto, é, em síntese, pelo estrangulamento do Estreito de Hormuz, pela ameaça do Irã aos navios que passarem por lá. Você tem um aumento do gás do petróleo, aumento do gás natural, dos fertilizantes nitrogenados, do frete marítimo e, consequentemente, dos alimentos. O que basicamente vai acontecer, então, é um choque de custo, que vai depender, e ele vai depender, evidentemente, dos próximos eventos, que podem tornar os insumos ou impossíveis de obter ou com um custo muito alto. Os Estados Unidos respondeu a essa ameaça do Irã, que fez com que a Lloyds, que é uma das principais, ou a principal seguradora de seguros dos fretes marítimos, ela saiu praticamente do mercado e o governo americano entrou por meio de um departamento oferecendo não só seguro marítimo, mas também escolta para os navios que quiserem passar pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, nesse momento, o governo americano está fazendo de tudo para não interromper o fluxo ali nessa importante passagem marítima. Então, para os seus negócios, o ponto principal dessa guerra é a elevação de custo dos seus insumos e uma inflação provavelmente generalizada nos próximos meses. E como que a guerra vai afetar a sua carreira? Ora, você deve avaliar, acima de tudo, os riscos da sua posição dentro da empresa. Qual que é a sua responsabilidade na organização
pelo aumento de receita ou pela redução de custo. Isso é, o quanto que você é importante pelo resultado da empresa. É o momento de você ser muito prudente agora, porque é mais importante você preservar a sua posição do que você tentar um aumento ou mesmo uma promoção. E é claro, pessoal, essas minhas orientações são genéricas. Se você está em um mercado que está sendo favorecido pela guerra, por exemplo, o mercado de energia, o mercado de petróleo, é evidente que você não precisa se preocupar tanto quanto pessoas em outras posições. Mas é importante você perceber que a maré realmente mudou. Nós estamos com um conjunto muito grande de demissões acontecendo em diversas empresas. Então, tomem cuidado, porque as empresas também vão avaliar se há alguém mais barato que possa tomar a sua posição, uma vez que o mercado de trabalho ele vai estar com muita gente disponível. Então, esse é o principal ponto que você deve focar. Primeiro de tudo, manter-se atualizado, isso é fundamental, mas sempre buscar ter relevância na sua posição. O que significa ter relevância? Sempre traga a maior quantidade de problemas possível para resolver embaixo de você, porque todo problema vem acompanhado de orçamento. E quando você entra numa crise de custos, vão ser cortados do orçamento. Então, quem tiver um orçamento maior vai ter mais gordura para cortar. Eu sei que muitas vezes a gente foge dos problemas como executivos, mas não faça isso para a sua carreira. Um executivo, ele disputa colocar mais problemas embaixo de si, porque ele sabe que esses problemas vêm com o orçamento, e agora você está vendo que na eventualidade de uma crise provocada por uma questão geopolítica, quem tem mais orçamento pode cortar, mas ainda continua relevante para a empresa. Portanto, mantenha seu olhar no ciclo econômico no qual nós estamos, porque nós estamos em um momento que eu já venho alertado que nós temos um declínio aí acontecendo, e isso, evidentemente, impacta os custos para a sua empresa. Consequentemente, você, como executivo, é um custo para a empresa. O quão importante você é, o quão atualizado você é e quão relevante você é para o resultado da empresa, ou seja, o quanto que você aumenta o faturamento ou diminui os custos, são fatores fundamentais para você preservar a sua carreira. E agora, falando sobre investimentos, eu já tinha alertado há algum tempo que o ciclo atual é muito favorecido para ativos reais, especialmente commodities. De novo, eu lembro você, por que eu falo de investimentos em um canal que fala para executivos? É porque os executivos, em geral, são muito bons para ter altos salários, bônus, mas preservam muito pouco do que ganham. Então, você precisa se interessar, precisa se aculturar de como fazer bons investimentos para você preservar aquilo que você ganha. Então, como eu disse, esse ciclo que nós estamos passando, ele é muito favorável a commodities. Então, a gente já está no terceiro ano no qual ouro e prata mais do que dobraram o valor e ainda tem muito espaço para crescer. Mas agora começou o ciclo do petróleo. Então, se você sabe como investir nessa commodity por meio de contratos, ou ETFs, alguma coisa nesse sentido, estude sobre isso para que você possa fazer bons investimentos. Também é um bom momento, evidentemente, para o gás. Consequentemente, a energia como um todo está em uma fase de aumento de preço e, portanto, se torna um investimento favorável às empresas que estão envolvidas com essas commodities. É evidente, né, pessoal, que empresas relacionadas a armamentos e os fornecedores dessas empresas também estão em um momento bastante favorecido. Então, se você procurar em como investir nessas empresas, você também terá um bom favorecimento. Eu, por questões éticas, eu não invisto nesse tipo de negócio, mas nosso objetivo aqui é dizer o que está favorecendo, até porque você pode, de repente, trabalhar em uma dessas empresas. Então, embora algumas commodities agrícolas nesse momento estejam no fundo do poço, em algum momento isso vai se reverter, principalmente por causa daquilo que eu te falei, por causa do aumento dos custos, as safras poderão ser prejudicadas, então você vai ter escassez desse produto em função da escassez até de fertilizante, ou da possível escassez de fertilizante. Então, assim, em um momento de guerra, não tenha dúvida que alimentos ficam bastante favorecidos. Eu sei que muitos deles, nesse momento, não estão, mas eu estou falando aqui de tendência. A tendência para os próximos anos é que as commodities agrícolas ficam também muito favorecidas. E, por último, há cerca de 5 anos, vamos falar sobre a sua vida, né? Como é que essa questão, a guerra, influencia a sua vida. Há cerca de 5 anos, eu tenho exigido de todos os meus executivos que foram expatriados que eles tenham um plano de emergência para voltar ao Brasil
na eventualidade de o país onde ele está entrar em guerra. Por quê? A pior coisa que pode acontecer a você é você ser estrangeiro em um país que entrou em guerra. Então, tome muito cuidado com suas viagens internacionais. Os próximos anos não são favoráveis a elas. Bom, até porque o custo da querosene de aviação também vai aumentar bastante. Então, tome cuidado, seja cauteloso. E você tem que observar o seguinte, quando eu falo assim, poxa, por que eu sou tão preocupado com você viajar para o exterior? É só você observar como que essa guerra ela está evoluindo muito rápido. Eu anotei aqui as mobilizações que têm acontecido nos países. Então, você tem os países que estão diretamente envolvidos na guerra, Estados Unidos, Israel e Irã, mas como o Irã atacou para todas as direções os países próximos a ele, você tem o Catar, também com mobilização, o Bahrein, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e, mais recentemente, a França e o Azerbaijão também colocaram suas forças ou em mobilização de tropa, no caso da França, ou em alerta, no caso do Azerbaijão, porque ele sofreu um ataque que foi atribuído ao Irã e promete retalhar. Além disso, e aí que, bom, vamos deixar para falar isso na conversa controversa, mas para quem não conhece, a Conversa Controversa é a sessão do nosso podcast reservado somente para os assinantes. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever, mas a Turquia ela entrou em alerta militar e de ativação de defesa da OTAN após o fato de que um míssil do Irã foi atirado na direção dela. E a Grécia também está em prontidão, porque um drone atingiu instalações no Chipre, que faz muito próximo ali a esse país. Portanto, fazendo essas contas, você já tem 13 países mobilizados, fora grupos paramilitares, como o Hezbollah e os curdos, que parece que também vão aproveitar esse ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã para invadir o Irã e ajudar na derrubada do regime, que é o que os Estados Unidos desejam com essa guerra. Se você considerar ainda que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra, nesse momento você tem 15 países e grupos paramilitares envolvidos. Além disso, os Estados Unidos atacaram a Venezuela, ontem ou hoje o Equador, está com um cerco em Cuba e também com ameaça ao México em função desse país estar dominado por narcotraficantes. Nesse total, então, nós temos 19 países com algum tipo de conflito. E olha que eu fiz uma busca muito rápida, só daquilo que você consegue ver muito rapidamente nas notícias. Mas tem mais gente ainda que está em guerra. Lembrei agora, falando com vocês, Paquistão com o Afeganistão também estão em guerra. Então, isso aí sobe para 21 países, ou quase 10% do globo, você está, no momento, com países em guerra. Ou seja, a paz ela está desaparecendo muito rapidamente no horizonte. E a menos que haja uma desescalada nessas ações, como eu mencionei anteriormente, existe a possibilidade de se envolver indiretamente em algo importante nesses conflitos que estão acontecendo no planeta. Então, por mais remotos que pareça, fique atento a essa quantidade de países que está aumentando a prontidão, que estão aumentando a prontidão de suas tropas, lembrando que um ataque a um membro da OTAN é considerado um ataque a toda a organização e seus membros têm obrigação de ajudar o país atacado. Então, esteja bem atento. Esse é o cenário atual. Eu sei que ele não é muito agradável para o executivo, já que nós podemos dividir a liderança em uma forma de um grupo, né, de líderes de construção e líderes de destruição. E o executivo é um líder de construção, ele constrói coisas. E é claro que no momento que você vê o mundo sendo destruído por uma guerra, nós ficamos um pouco deslocados. Mas a minha ideia aqui é justamente não apenas alertá-lo, não é minha intenção apenas alertá-lo, mas que você fique atento e tome as decisões mais prudentes possíveis em acordo com o contexto no qual nós estamos. E, claro, vamos rezar para que essa situação arrefeça ao longo do tempo, aliás, o mais rápido possível. E agora eu vou me aprofundar um pouco mais sobre a situação do que está por trás dessa guerra e para que você possa compreender ainda melhor o que está acontecendo e, é claro, preparar sua carreira, seus negócios e seus investimentos. Fica novamente o convite. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever no nosso canal, na parte fechada para os assinantes, e assistir a conversa controversa deste episódio e de todos os outros 147 episódios anteriores. Você é muito bem-vindo. Semana que vem
quinta-feira, 19h30, ou um pouco mais tarde, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente!